Graça e paz, meus amados. Eu quero deixar uma palavra que está em 2 Reis 5. A palavra que fala sobre o profeta Naamã. A palavra de Deus diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque ele era a vitória da Síria. Era o herói da guerra, porém ele tinha um problema muito grande, ele era leproso. Leproso. A palavra de Deus diz que, por ele se sentir importante, ele achava que podia tudo, por ser comandante, do exército. Ele levou cativo uma menina de Jerusalém para ser escrava, para servir a tua esposa. A palavra de Deus diz que aquela menina, mesmo sendo levada ali cativa para ser escrava da sua esposa, a palavra de Deus diz que mesmo assim aquela garota ela foi usada, para falar da palavra e falar que lá em Israel havia homem de Deus que poderia curar o seu Senhor. E a palavra de Deus diz que a jovem, da terra de Israel respondeu ao rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta, ele no caso, Então Naamã, a sua esposa, ouvindo as palavras da sua empregada, levou seu esposo, mas no início ele não levou muito a sério, porque era uma menina e ela estava sendo levada como escrava, Ela era escrava dele e da sua esposa, Ele não levou muito a sério, mas pela insistência da sua esposa, ele foi até o seu chefe, e pediu para que enviasse cartas, Enviasse pessoas para ir até Israel, E avisar que o comandante iria ter com o profeta Eliseu. Mas a palavra de Deus, as coisas de Deus não funcionam através de carta. A palavra de Deus, as coisas de Deus funcionam através de conhecimento e obediência às coisas de Deus. E mesmo assim, aquela garota ali sendo usada, Ela foi usada por Deus para levar a palavra ali, aquele homem orgulhoso, a esse comandante orgulhoso. E ele, querendo, levou joias, A palavra diz que ele levou ouro, levou vestes, levou muitas iguarias, Ou seja, na verdade, ele queria praticamente comprar o homem de Deus. E as coisas de Deus não funcionam dessa forma. E eu quero dizer que nós, o ser humano, hoje, o que estamos vivendo, nós estamos vivendo o eu e deixamos o nós para trás. E que nós venhamos ter muito cuidado com isso, com esse eu. E hoje as pessoas estão pisando nas outras, estão massacrando as outras por interesse próprio, por bens materiais, por terras, por status. E não sabendo que as coisas de Deus não funcionam dessa forma. E que nós venhamos a nos humilhar diante de Deus e parar de deixar o eu e falar mais no nós. Falar mais o nós, o próximo, união.
O homem hoje, ele não quer nada com as coisas de Deus, está vendo as coisas que estamos passando, e ele não quer nada com as coisas de Deus. Ele tem seu carro de luxo, ele tem as suas terras, ele tem a sua conta bancária, ele vai para a igreja achando que é o bambambam, né? Vai nos seus ternos, as mulheres vai no seu salto e quer status dentro da igreja. Não quer saber que o mais humilde pode ser usado, assim como essa garota ela foi usada, o mais humilde que está sentado naquele banquinho lá, tristezinho, quietinha lá, né, os cabelinhos arrepiados, com a sua roupinha humilde, cuidado que Deus quer usar aquele lá e você pode ficar aí, ó, à mercê. Então eu quero dizer que o ser humano hoje ele não é nada. Não é nada. O ser humano não é nada. E é preciso colocar Deus em primeiro plano e o homem não quer. O homem está se colocando acima de Deus e está deixando Deus embaixo da mesa, escondido embaixo da mesa. E por isso que muitas pessoas hoje estão sendo massacrados, sendo apertado, igual um parafuso, né? Sendo apertado e cada dia mais apertado, 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 apertado. E não quer ceder. Não quer ceder. Porque acha que o homem tem mais força do que Deus. O homem não tem força alguma diante de Deus. Deus está no controle, Deus faz e desfaz a hora que Ele quiser. Então que nós possamos nos curvar mais diante de Deus, nos humilhar mais diante de Deus, mergulhar,